Esse relato foi contado pela minha avó, que ouviu de sua mãe, lá pelos anos 1930, no interior da Bahia. A minha avó Beatriz dizia que seu pai, quando jovem, era um homem muito mulherengo. Mesmo casado recentemente, ele não largava os maus hábitos, até que um acontecimento marcou a sua vida para sempre, fazendo com que ele parasse de ser tão galanteador e mulherengo. Naquela época, as pessoas tinham muito mais medo do sobrenatural. E essas coisas aconteciam com mais frequência, segundo diziam. O pai da minha avó era um homem trabalhador. Sua família não passava necessidade. Mas o que sobrava do dinheiro, ele gastava na bebedeira e nas festas que aconteciam em um salão pequeno da região. Todo sábado, ele se embriagava até altas horas e, às vezes, sua pobre esposa ia buscá-lo, trazendo-o para casa como podia. O problema era quando ele não aparecia e sumia por 2 ou 3 dias nos botecos. Certa vez, cansada dessas escapadas, a mãe da minha avó o confrontou. Porém, o que recebeu foram tapas no rosto, algo muito comum naquela época, infelizmente. Revoltada, ela gritou que esperava que algo ruim acontecesse com ele para ele parar de ser tão sem vergonha. Ele saiu de casa rindo e dizendo que nem o próprio coisa ruim seria capaz de assustá-lo. Eram 4 horas da tarde de um sábado, quando Silvano, o pai da minha avó, saiu de casa com seu compadre Fernando, como de costume. Foram para o bar de sempre, onde passaram o tempo cantando e bebendo até as 10 horas da noite, hora em que normalmente iam para o baile. Lá, ele tentava puxar alguma moça para dançar e, quem sabe, levá-la para o meio do campo para fazer aquilo. Naquela noite, Silvano notou uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela era linda e chamou a sua atenção. Ele se aproximou e os dois passaram um bom tempo conversando. Por volta da 1 hora da manhã, a mulher simplesmente saiu correndo sem dizer nada. Embriagado, ele foi atrás dela, mas não conseguiu alcançá-la. Acabou caindo no chão e ficou lá até o amanhecer. Os dias se passaram e o clima com sua esposa estava cada vez pior. Mas Silvano só pensava naquela mulher misteriosa. Ele sequer sabia o seu nome, mas estava obcecado. Quando chegou o próximo fim de semana, ele voltou ao bar com Fernando. Às 10 horas da noite, estavam no baile novamente e lá estava a mulher, usando a mesma roupa da semana anterior. Ele se aproximou e ficou ao lado dela até tarde da noite. Mas, de repente, ela saiu correndo, de novo. Dessa vez, Silvano não queria deixá-la escapar. Chamou Fernando e os dois correram atrás dela. Porém, por mais que corressem, não conseguiu alcançá-la. Em um momento, Silvano conseguiu agarrar os cabelos da mulher, mas eles se soltaram em sua mão e ela continuou andando, quer dizer, correndo, como se nada tivesse acontecido. Cansados, os dois viram quando ela entrou em um campo. Enquanto a seguiram, começaram a sentir um cheiro podre, como de algo apodrecido misturado com enxofre. Quando se aproximaram, a pior surpresa os aguardava. Encontraram um corpo em estado de decomposição ao lado de um canal. Era uma mulher, vestindo as mesmas roupas da jovem que eles perseguiam no baile. O susto foi tão grande que a embriaguez passou na hora e Silvano voltou para casa, pedindo perdão à esposa por todo o sofrimento que causou. Os moradores da região acreditavam que aquela aparição era de uma mulher que havia sido morta e abandonada no campo. Diziam que ela aparecia para punir homens mulherengos. Após esse acontecimento, Silvano adoeceu e precisou da reza de uma bezendeira. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Largou a bebida, as festas e a vida de mulherengo. Boa noite. Em 2018, eu e os meus amigos decidimos fazer uma excursão para uma área rural do Goiás. Queríamos explorar a natureza e acampar em algumas cabanas escondidas no meio do mato. A empolgação era enorme enquanto arrumávamos nossas mochilas e seguíamos para o bosque. À noite,
Resolvemos acender uma fogueira e contar histórias de terror, como sempre fazíamos em nossas viagens. A noite estava tranquila e a lua iluminava a floresta de um jeito misterioso. Durante as histórias de terror, um morador local responsável por cuidar das cabanas nos comentou sobre uma criatura, um bicho muito feio que, segundo ele, habitava aquela região. Ele nos alertou para evitarmos fazer barulhos depois de certo horário. Resolvemos levar a sério a advertência dele e mantivemos a fogueira baixa para não chamar a atenção. Conforme a noite avançava, começamos a ouvir sons estranhos no mato, uivos e grunhidos que não se pareciam com nada que já tivéssemos escutado antes. O clima ficou tenso e a atmosfera ficou opressiva. De repente, enquanto tentávamos identificar os sons, vimos uma figura grande e escura se movendo entre as árvores. Meu coração disparou e percebi que meus amigos também tinham visto. A figura se aproximava lentamente. Quando chegou mais perto, consegui distinguir olhos brilhantes e uma aparência semi-humana, grotesca, que lembrava a de um lobo. O pânico tomou conta do grupo e começamos a recuar em direção à cabana. A criatura nos observava, erguida sobre duas patas como uma pessoa. Então, com um uivo aterrorizante, ela avançou. Gritamos e corremos para uma das cabanas onde o morador local estava. Dentro da cabana, o homem pegou um crucifixo de prata que carregava no pescoço e colocou na porta. Ficamos ali por horas, ouvindo a criatura rondar a cabana. Quando o sol começou a surgir no horizonte, os uivos cessaram e o medo diminuiu. Saímos com cautela e vimos que a criatura havia desaparecido. Aterrorizados, decidimos voltar à cidade o mais rápido possível. No caminho de volta, discutimos o que tinha acontecido. Não sabemos ao certo se o que vimos era realmente um lobisomem, mas a experiência foi assustadora. Desde aquela noite, respeitamos ainda mais a natureza e o que tem lá. Outro dia, voltando para casa tarde da noite, depois do trabalho, peguei o ônibus de sempre. Ele estava cheio e não havia lugares disponíveis. Coloquei os fones de ouvido e fiquei concentrado no celular. Quando percebi, estava sozinho no ônibus, exceto por uma menina sentada no fundo. Achei estranho e fui até o motorista perguntar em que bairro estávamos. Ele me olhou surpreso e perguntou de onde eu tinha saído, pois já havíamos passado o ponto final. Ele abriu a porta e me deixou em uma rua onde eu poderia pegar outro ônibus para casa. Antes de descer, perguntei pela menina no fundo, mas ao olhar novamente, ela não estava mais lá. Ao descer, observei o ônibus indo embora, e para minha surpresa, a menina ainda estava lá, sentada no fundo. Ela me encarava pela janela fixamente, enquanto eu esperava o próximo ônibus. Eu estava esperando o próximo ônibus depois de descer daquele onde vi a menina no fundo. Enquanto aguardava, notei a luz de um poste piscando e um arrepio subiu pela minha nuca. O silêncio ao redor era quase absoluto, como se o mundo tivesse parado. De repente senti alguém puxando a minha roupa. Olhei para o lado e lá estava a menina do ônibus me encarando. Fechei os olhos por um instante, tentando processar o que estava vendo, e quando abri os olhos novamente, um zumbido alto tomou conta do ambiente. Olhei de novo e ela não estava mais lá. Naquele momento o ônibus chegou. Não sei como, mas no piscar de olhos seguinte, eu já estava abrindo a porta da minha casa. Eu não lembro do caminho e como eu cheguei em casa. Simplesmente foi um lapso de memória. É como se minha memória tivesse sido apagada. Boa noite. Olá, caros amigos do canal. Quero compartilhar a experiência de Daniel. Ele é meu vizinho e compartilhou o momento mais estranho de sua vida. Ele trabalhava com seu carro fazendo viagens pelo sul. Uma noite, por volta das 11h30, enquanto voltava de Toledo, sob chuva forte,
percebeu que o pneu traseiro havia furado. Encostou o carro em um trecho escuro da BR-163, ligou o pisca-alerta e começou a preparar o kit para a troca. A situação era desconfortável, pois não havia outros carros passando por ali, e ele estava completamente encharcado. Ele estava próximo a uma pequena gruta na beira da estrada e lutava com um macaco hidráulico que não levantava o carro corretamente. Foi nesse momento que um homem jovem apareceu por trás dele, assustando-o. Depois do susto inicial, o homem perguntou se ele precisava de ajuda. Daniel respondeu que não, mas agradeceu. O que chamou sua atenção foi de onde aquele homem havia surgido, já que não havia casas por perto, ou seja, ele estava no meio do nada. Além disso, o homem não estava molhado, mesmo com a chuva torrencial. Com nervosismo, Daniel continuou atento enquanto trocava o pneu, e o homem permaneceu ao seu lado. Em um dado momento, ele trouxe 2 tijolos, aparentemente do nada, para apoiar o macaco e dar mais altura. "Meu nome é Alfredo", disse o homem. "Fique tranquilo, logo você resolverá o seu problema." Depois de finalmente trocar o pneu e guardar as ferramentas no porta-malas, Daniel se aproximou para agradecer. Estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas sentiu um arrepio terrível ao tocar a mão fria daquele homem, que parecia anormalmente gelada. Mesmo desconfiado, Daniel se ofereceu para dar uma carona até algum lugar que ele quisesse ficar, mas o homem recusou. Ao entrar no carro, Daniel deu a partida e olhou pelo retrovisor, mas o homem já não estava mais lá, embora ele tivesse saído apenas alguns segundos antes. Sentindo desconforto crescente, Daniel seguiu viagem. Alguns quilômetros depois, o que ele viu o deixou apavorado. O mesmo homem caminhava pela beira da estrada. Ele não acreditava no que estava vendo. Ao passar por ele com o carro, o homem levantou a mão em um gesto de despedida. Até hoje, Daniel não consegue explicar quem era ou o que aconteceu naquela noite. Ele compartilhou a história com sua esposa, mas a experiência continua a assombrá-lo até os dias de hoje. Boa noite. O meu nome é Eugênio e o que quero compartilhar com vocês aconteceu há 7 anos. Foi numa ocasião em que eu e um grupo de amigos fomos ao campo para uma excursão, com o objetivo de fazer alguns trabalhos da faculdade. Meus companheiros nessa jornada foram o Christian e a Fernanda. Ele é um amigo de longa data e ela conhecemos na faculdade. Durante a viagem, notamos que Fernanda estava muito calada, o que era estranho, já que ela costumava ser bastante extrovertida. Quando perguntamos o que estava acontecendo, ela disse que só estava um pouco cansada, mas que se sentiria melhor com o passar das horas. Sugerimos que ela ficasse descansando na cidade enquanto nós cuidávamos do trabalho, e ela aceitou a ideia com entusiasmo. Chegamos ao destino no final da tarde, como havíamos planejado. Fernanda ficou hospedada em um hotel no centro da cidadezinha, e nós seguimos em direção ao local indicado no mapa que ela havia preparado. Talvez por ser tarde e o clima estar frio, não havia ninguém por ali. Seguimos as indicações do mapa. Chegamos a uma área onde algo inusitado nos chamou a atenção. Havia uma horta, o que era estranho para aquela região, já que as casas costumavam ser bem afastadas umas das outras. Perguntei ao Christian se estávamos no lugar certo, e como ele disse que Fernanda já havia visitado a área antes, decidimos continuar. Com o tempo encontramos o que procurávamos. Esqueci de mencionar que estávamos cursando a Faculdade de Agricultura e fomos para lá com a intenção de estudar o solo e as plantações. Perdemos a noção do horário enquanto trabalhávamos e quando decidimos voltar, já era noite. Iluminávamos o caminho com a luz dos celulares quando começamos a ouvir risadas ao nosso redor. Mesmo apontando a luz para todos os lados, não conseguíamos ver ninguém.
Já assustados, as risadas começaram a soar mais próximas, e então resolvemos correr. Estávamos cruzando a horta quando vi Christian cair ao meu lado. Ao me virar para ajudá-lo, a luz do celular revelou uma visão aterrorizante. Uma mulher com aparência espectral demoníaca flutuava a poucos metros de mim. Ela segurava Christian pelo pescoço, que já estava desacordado. Sem saber o que fazer, comecei a gritar e a xingá-la. A aparição reagiu, jogando meu amigo no chão como se ele fosse um pedaço de pano. Em seguida, ela se lançou sobre mim. Não conseguia ver seu rosto, pois sua cabeça estava coberta, mas senti golpes em todo o meu corpo. Gritava desesperado pelo nome de Christian, mas as minhas palavras eram abafadas pelas gargalhadas ensurdecedoras daquela figura. Depois, ela me soltou, mas deixou claro que aquilo não tinha acabado. Pegou meu tornozelo direito e começou a me arrastar. Quando olhei para cima, só conseguia enxergar sua mão deformada me puxando com uma velocidade impossível. Aquela coisa parecia flutuar enquanto me arrastava pelo chão. Foi então que percebi para onde ela estava me levando. Uma área coberta de espinhos ao lado da horta. O sofrimento era indescritível. Minha roupa rasgava a cada movimento e os espinhos perfuravam a minha pele. Em pouco tempo, o sangue já cobria todo o meu corpo. A dor era tanta que acabei perdendo a consciência. Acordei ao sentir Christian me puxando para fora daquele lugar. Ele me ajudou a levantar e conseguimos voltar para o vilarejo. Lá, recebi os primeiros socorros em um posto de saúde e depois disso retornamos à cidade. Agora vinha a parte mais difícil de acreditar. Foram as enfermeiras e os médicos que nos atenderam naquela noite que nos contaram o que eu vou relatar. Anos atrás, uma mulher conhecida por ser bruxa vivia nas proximidades daquela área. Ninguém sabia exatamente onde ela morava, pois sua casa estaria escondida em meio ao matagal. No entanto, diziam que ela frequentemente aparecia numa horta que aparentemente era de sua propriedade, exatamente a mesma pela qual passamos. O curioso é que, segundo os moradores locais, a tal bruxa desapareceu há décadas. Muitos acreditam que ela morreu. Mesmo assim, há relatos de outras pessoas que também tiveram visões dela. Todos dizem que sua alma está condenada a vagar por ali, sempre próxima da horta que foi dela. Meu nome é Arthur. Sou de uma cidade onde relatos sobre homens metade animal abundam nas zonas rurais. Eu tenho 43 anos, mas essa história começou quando eu tinha 8 anos. Foi quando me mudei para morar com meu pai na casa de campo dele. Nunca conheci a minha mãe, e minha avó que me criou havia acabado de falecer, me deixando sem muitas opções sobre onde morar. Quando eu cheguei ao campo, não demorei a me adaptar. Foi como se realmente estivesse em casa. Além disso, desenvolvi rapidamente um conhecimento instintivo sobre os animais, como se tivesse vivido naquele ambiente toda a minha vida. Meu pai era médico e passava a maior parte do tempo na cidade. Enquanto isso, eu ficava com os empregados, que logo se tornaram os meus tutores. A poucos metros da nossa casa havia vizinhos, e não demorou muito para eu perceber que, por alguma razão, eles odiavam meu pai. Eu costumava sair ao quintal sob o pretexto de visitar os currais dos animais, mas na verdade era movido pela curiosidade sobre os vizinhos. Foi isso que aconteceu naquela noite. Eram 11 da noite e eu saí escondido de casa para respirar um pouco de ar fresco, aproveitando que meu pai só voltaria de madrugada. Os empregados já estavam se preparando para dormir. Encostei os braços no arame do curral e observei o gado se ajeitando para descansar. De repente, senti uma vibração percorrer o arame e, quase ao mesmo tempo, vi os animais correndo apavorados. Eles abriram caminho no meio do curral para algo que cruzou por ali a uma velocidade assustadora. No início achei que era um cachorro muito grande. Depois percebi que se tratava de um lobo.
mas até onde eu saiba, não existem lobos daquele jeito aqui no Brasil, e de um tamanho descomunal. Eu vi o animal saltar sobre o arame sem tocá-lo e correr em direção à casa dos vizinhos. Ele caminhou devagar até a lateral da casa e se escondeu atrás de uma árvore, como se estivesse observando. Fiquei paralisado quando vi aquele lobo se erguer nas patas traseiras até ficar em posição humana. Aquele bicho media mais de 2 metros de altura. Perturbado pela cena, me joguei no meio do mato, sem saber o que fazer. A criatura com passos desajeitados se aproximou da casa e entrou por uma janela. Logo depois, os gritos e os berros dos vizinhos ecoaram pelo campo, como se estivessem sendo devorados vivos. Corri de volta para casa assustado. Os empregados, já alertados pelos sons, estavam pegando armas para tentar ajudar os vizinhos. Eu fiquei dentro de casa com uma das esposas dos homens. Ela segurava um terço tremendo e me incentivava a rezar, quase chorando de horror. O som dos disparos quase me fez urinar de medo. A mulher me abraçou com força e eu podia sentir o coração dela batendo descontrolado. Depois de mais 3 tiros, ouvi os empregados gritando que a besta havia fugido. Quando voltaram para casa cerca de 20 minutos depois, confirmaram que o ataque havia terminado, mas o desfecho foi trágico. Das 5 pessoas que estavam na casa dos vizinhos naquela noite, nenhuma sobreviveu. Descobri que todos os corpos foram encontrados destroçados, com marcas de mordidas. Alguns nem tinham mais partes do corpo, pois foram devorados pela criatura. Também ouvi dizer que aquela não era a primeira vez que a besta aparecia por lá, mas aparentemente naquela noite ela conseguiu completar seu objetivo. Apesar do medo, acabei adormecendo na manhã seguinte. Fui acordado por um dos empregados. Meu pai estava internado no mesmo hospital onde eu trabalhava. Ele tinha 3 ferimentos de bala que colocaram a sua vida em risco. Eu estava confuso sem conseguir entender o que havia acontecido e ninguém mencionava o assunto. Apesar disso, meu pai sobreviveu, alegando que tudo havia sido consequência de um assalto. Com o passar dos anos, no entanto, deixei de acreditar nessa versão. Digo isso porque, conforme fui crescendo, comecei a sentir algo estranho em mim. Surgiu um desejo incontrolável de sair à noite para o mato. Meu corpo suava, meu comportamento se tornava quase inumano, e eu sentia uma fome voraz por carne crua. Meu pai, percebendo isso, me tranquilizava dizendo que eu não precisava ter medo e que chegaria o momento certo, pois era algo que estava no nosso sangue. Hoje entendo o segredo que ele guardava. Vivo isso na pele. E sobre os vizinhos, agora sei que eles não tentavam lutar contra uma criatura aleatória. Eles estavam tentando matar uma besta incomum, meu próprio pai, um lobisomem. O que acontece no campo é realmente perturbador. Por mais que algumas pessoas prefiram ignorar os eventos paranormais que ocorrem por lá, é praticamente impossível. Milhares de relatos comprovam que coisas inexplicáveis acontecem nesse ambiente. Quando o vento sopra em silêncio por entre a vegetação, tudo pode acontecer. Meu nome é Ramiro e quero contar algo que aconteceu comigo em 2001, quando eu era caminhoneiro. Tive um encontro inimaginável que mudou completamente a maneira como eu vejo o mundo. Naquela noite, eu estava dirigindo em direção à cidade para fazer uma entrega rápida, daquelas que te obrigam a acordar de madrugada e encarar a estrada mesmo sem vontade. A noite era escura, fria e pesada, mas essas sensações aumentaram quando comecei a atravessar aquele campo amaldiçoado. Enquanto dirigia pela estrada deserta, avistei 4 jovens caminhando ao relento. Era algo tão absurdo que mal pude acreditar. Eles andavam em plena madrugada, vestindo roupas leves inadequadas para o frio. Reduzi a velocidade para me aproximar deles, curioso para entender
o que estavam fazendo ali, naquele horário e naquelas condições. Eram rapazes e uma garota. Reconheci a moça pelo vestido rosa rasgado que ela usava, enquanto os outros estavam descalços e vestiam apenas bermudas. Parei o caminhão a alguns metros à frente. Inclinei a cabeça para fora da janela, pronto para perguntar o que os motivava a andar por ali. Mas ao olhar de novo, eles não estavam mais lá. Um arrepio percorreu meu corpo e imediatamente percebi que aquilo não era algo bom. Acelerei o caminhão com toda a força, mas logo vi um deles novamente. Dessa vez, ele estava agarrado ao para-brisa. Foi a minha experiência como motorista que me salvou de perder o controle do veículo. Consegui manobrar e parei sobre a vegetação na beira da estrada. Foi quando os 4 jovens pularam sobre a cabine. Não consigo descrever exatamente o que aconteceu depois. A minha memória é confusa. De repente me vi sendo arrastado pelos braços até o meio daquele campo escuro. Tentei me levantar, mas não consegui. O pé da garota pressionou a minha cabeça com uma força descomunal que me fez acreditar que meu crânio iria se partir. Enquanto isso, os outros tiraram seus sapatos. O mais alto deles aproximou seu rosto ao meu, e o hálito fétido que ele exalava fez a minha pele arder como se estivessem em chamas. Quando acordei, os primeiros raios de sol queimavam meu rosto. Eu estava machucado, com pés, mãos e o rosto queimados, como se o fogo do próprio inferno tivesse deixado suas marcas. Me encontraram horas depois, quase agonizando, a mais de 10 quilômetros de distância do meu caminhão. No hospital, conseguiram salvar a minha vida, mas ninguém conseguiu me livrar do que estava por vir. Não importava onde eu estivesse ou com quem, se fosse no campo, eu os via novamente, me observando com aquelas faces aterrorizadas e deformadas. Por causa das sequelas, a empresa me demitiu. Em troca, recebi uma boa indenização. Felizmente fizeram isso antes de fechar as portas, porque meses depois veio à tona um escândalo impactante. Descobriu-se que a empresa estava envolvida em tráfico de órgãos, enviando-os escondidos entre as mercadorias que nós, os caminhoneiros, transportávamos sem saber. Após investigar, consegui informações que me levaram à raiz do meu caso. Naquela noite, eu transportava órgãos de adolescentes camponeses. Exatamente 3 rapazes e uma moça. Todos eles foram incinerados depois do ocorrido. Boa noite e até a próxima. Bem, galera, esses foram os relatos de hoje. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre cada um desses relatos. Convido você a pensar na possibilidade de se tornar inscrito desse canal, ativando o sino de notificações e se inscrevendo no canal. Se tiver disponível para você, você pode hypar esse vídeo para que o alcance dele seja maior no YouTube e mais pessoas conheçam o meu trabalho. Convido você também a conhecer o meu canal secundário Reddit Trevoso, em que lá são contadas histórias de terror do Reddit, relatos reais de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo.